Olá, meu irmão, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Nilton Gonçalves e quero levá-lo a refletir comigo em mais um dito difícil de Jesus, que está em Mateus, capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, então virá o fim. Uma leitura superficial desse texto passa a impressão de que Jesus está dizendo que ele só virá quando a última pessoa do mundo ouvir o evangelho. Algumas pessoas tendem a pensar dessa forma, que a vinda de Jesus está condicionada à pregação do evangelho em todos os lugares, a todas as pessoas. E de que antes da vinda de Jesus, todas as pessoas ouvirão o evangelho. No entanto, a gente sabe que ao longo da história, milhares de pessoas estão morrendo sem ouvir o evangelho. Pessoas que vivem em ambientes isolados da civilização, pessoas que vivem em estados totalitários anti-religião, que estão morrendo sem ouvir o evangelho. Paulo diz em Romanos 2:12 que muitas pessoas estão morrendo sem conhecer a lei de Deus e de que elas serão julgadas por Deus à luz da revelação que tiveram. Portanto, fica claro nesse texto que Jesus não está afirmando que ele só virá depois que a última pessoa do planeta ouvir o evangelho, porque muitas pessoas certamente morreram e morrerão sem ouvir o evangelho. Então, o que Jesus está dizendo? Há duas maneiras usuais de interpretar esse texto. Existe uma linha de interpretação dispensacionalista que diz que Cristo está falando aqui do evangelho do reino e não do evangelho da graça que nós pregamos hoje. E Jesus está dizendo que este evangelho será pregado durante a grande tribulação. A igreja não estará mais aqui, estará na glória, pelos judeus que se converterão nesse período e levarão este evangelho do reino milenial que será inaugurado por Jesus depois da grande tribulação, e os judeus serão os agentes dessa pregação. Essa é a interpretação dispensacionalista. Então ele diz, depois que esse evangelho do reino for pregado pelos judeus nesse período, então Cristo virá inaugurar o milênio, então virá o fim. Essa é uma interpretação interessante, mas eu não partilho dela, respeito seus intérpretes. Eu acredito que Cristo está dizendo do evangelho mesmo, porque só existe um evangelho, e o próprio Cristo pregou o evangelho do reino. João Batista vinha dizendo que Cristo inauguraria o reino. As parábolas de Cristo falavam do reino. Toda vez que Jesus ensinava, ele linkava com o reino. O reino de Deus, ele começou com Cristo, mas só será consumado de forma plena no final da história, quando a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Então Deus será tudo em todos. O reino de Deus já começou com Jesus e vai se consumar de forma plena na história. Cristo está dizendo que antes da sua vinda gloriosa, a igreja será levada a pregar o evangelho com muito mais força, com muito mais poder em muitos lugares. Haverá um avivamento evangelístico antes da vinda de Jesus. E o cenário aqui dessas passagens de Mateus, de Marcos e de Lucas, que registram esse sermão escatológico de Jesus, é um cenário de igreja perseguida, de igreja que está sendo morta, martirizada por causa do evangelho. A perseguição, historicamente, sempre inflamou a igreja para a evangelização. Vocês vão lembrar que no início da nossa fé, depois que Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, morreu por causa do evangelho, a igreja se espalhou. Vocês vão lembrar que lá no período romano de perseguição contra a igreja, Tertuliano até dizia que o sangue dos crentes era a semente que propagava o evangelho de Cristo no Império Romano. Quanto mais se matava crente, mais a igreja pregava, mais a igreja avançava. A perseguição, ela sempre levou a igreja para além de seus limites estruturais, religiosos e templocêntricos. A igreja se tornou muito mais eficiente na propagação do evangelho em tempos de perseguição. E nós sabemos que antes da vinda de Jesus haverá uma perseguição muito mais ferrenha contra a igreja. E nesse período, diz Cristo, a igreja pregará o maior número de pessoas. O que ele está dizendo é que a igreja será levada a pregar o evangelho com mais intensidade, mais fervor, mais abrangência no final desta era, antes da sua vinda, por causa de um cenário de perseguição. E não necessariamente
que só virá depois que a última pessoa do universo ouviu o evangelho. Portanto, é a maneira que eu compreendo esse texto. Que Deus nos abençoe a estarmos sempre aqui refletindo biblicamente nesses ditos difíceis de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus.